Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui hoje em mais uma quarta-feira para nós meditarmos na palavra do Senhor. Como eu sempre digo, o nosso propósito aqui é adquirir conhecimento da Bíblia, conhecimento daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, que muitas das vezes, muitas pessoas, ficam exatamente sem saber sobre qualquer tipo de assunto. E quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, nós adquirimos algo precioso para todos nós, que é conhecimento. Quem tem conhecimento, isso eu estou falando tanto da Bíblia ou quanto de algo do teu interesse, você ter conhecimento daquilo que a boquinha, quer falar e muitas das vezes você não sabe e, como diz o povo aí, acaba falando heresias, Então que nós venhamos cada dia mais meditar na palavra do Senhor nosso Deus, e eu tenho certeza que o Senhor Pai, o Senhor nosso Deus, Ele abrirá o nosso entendimento para a palavra do Senhor nosso Pai. Amém? Então vamos já à leitura. Hoje, quarta-feira, nós estaremos lendo o livro de Números, e nós estaremos aqui no versículo 20, Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos agora à leitura da palavra do Senhor. Números 20 e verso 1. Nós vamos ler hoje um total de 29 versículos, com 1, 2, 3, com 4 tópicos. Amém? Então vamos lá à leitura da palavra do Senhor. Números 20, verso 1. A morte de Miriam. Números 20, verso 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Sim, no mês 1, o povo ficou em Cádiz. E Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Verso 2. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. Verso 3. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Verso 4. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? Verso 5. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de águas para beber? Verso 8. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Agora vamos para o tópico 2, A gente vê aí que o povo agoniado porque não tinha água e querendo automaticamente voltar
para o Egito. A gente vê, irmãos, que de tudo que o Senhor fez, o povo ainda mantinha uma incredulidade na sua vida. Mas vamos lá agora para o tópico 2, Números 20 e verso 7. Moisés fere a rocha e as águas saem. Verso 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo, verso 8, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Verso 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Verso 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe, ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Verso 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os animais. Verso 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Verso 13. Estas são as águas de Meriba, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Agora vamos para o tópico 3, que é Moisés solicita passagem pelo Edom. Números 20 e verso 14, que diz assim: Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Verso 18, ou melhor, verso 15. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram a nós e aos nossos pais. Verso 16. E clamaram ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Verso 17. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita e nem para a esquerda, até que passamos pelos teus termos. Verso 18, que diz assim: Porém, Edom lhe disse:
não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Verso 19. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixe-me somente passar a pé. Verso 20. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com a mão forte. Verso 21. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Amém? Agora vamos para o tópico 4, que é a morte de Arão. Vamos lá, Números 20 e verso 22, que diz assim: Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte de Or. Verso 23. E falou o Senhor a Moisés e a terra de Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo, verso 24: Arão recolhido será a seu povo, porque não entrarás na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes foste a minha palavra nas águas de Meriba. Verso 25. Toma Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-o subir ao monte Or. Verso 26. E despe Arão e a sua veste, e veste-se-á Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Verso 27. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte de Or, perante os olhos de toda a congregação. Verso 28. E Moisés despiu Arão as vestes e vestiu a Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali, somente o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Verso 29 e final. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Amém? Então nós estamos aqui diante de vários tópicos, né? E bastante interessante. A gente vê que o primeiro tópico, que é Números 20, a partir do verso 1 até o verso 6, você vai ver que aquele povo, eles estavam em uma murmuração, em uma contenda, vamos dizer assim, com o Senhor. Por causa do quê? Porque não havia água naquele lugar. E você vai observar que eles colocam Moisés nessa contenda também, eles se contendendo ali com Moisés,
e eles perguntam, e eles começam a interrogar: por que nos tirasse lá do Egito para nós morrermos aqui nesse deserto? E a gente vê que eles mostram o conhecimento do que eles estão enfrentando, né? Porque realmente eles estavam num deserto, eles não estavam ali num lugar aonde ainda não chegou, que seria a terra prometida. Você vai ver que eles começam a dizer: por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Você compreende que essa trajetória que eles estavam em Cádiz, né? Eles tinham saído do deserto, né? Primeiro saiu do Egito, depois saíram do deserto e eles já estavam em uma localidade chamada Cádiz. E nessa Cádiz foi aonde Miriam, ela veio a falecer, né? É tipo assim, é o deserto, mas tem a sua localidade, né? A sua localidade. Você vai ver que daqui a pouco a gente vai chegar aqui a um ponto em que Moisés, ele se dirige, né, ao rei de Edom para poder pedir ali uma autorização só para passar, né, no seu quintal, vamos dizer assim, né, na sua cidade. E aqui o povo se revoltavam exatamente porque não tinha água. E o povo ainda dizia: lugar não de semente, nem de figo, nem de vides, nem de romãs e nem de água para beber. Então o povo estava numa situação que o culpado quem era? Moisés. O culpado quem era? Arão. E hoje em dia a gente passa pela mesma situação. Aquele povo, o povo de Israel, não poderiam, né, ter se achegado ao Senhor para clamar. É como eu sempre digo, os cultos de orações, né, são culto para nós nos aproximarmos de Deus. Eu não sei na tua cidade, mas aqui é assim. É um dos cultos que menos pessoas vão para a igreja. Culto de oração, culto onde você procura uma intimidade com Deus. E o segundo tópico vai dizer: Moisés fere a rocha e as águas saem. Você observa que o texto, ele coloca para nós que o Senhor, ele vai falar com Moisés e fala para ele, né? Pega a sua vara e ajunta toda a congregação, tu, Arão e os filhos, e falai a rocha, né? Olha só, falai a rocha perante os seus olhos e dará a sua água. Assim lhe tirarás, né, a água da rocha e darás de beber a toda a congregação. O Senhor fala: toma a tua vara e ajunta toda a congregação, e tu, Arão e teus filhos. E a gente vê que o texto vai dizer para nós que Moisés, ele fez exatamente isso. Tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés foi lá, reuniu, né, a congregação de diante da rocha. Moisés, ele abre a sua boca e fala algo, né, que o Senhor, no meu modo de entender, o Senhor não tinha mandado Moisés falar daquela forma. Moisés, ele chama a congregação, chama todo o povo, e aí Moisés fala: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Compreende o texto? O Senhor mandou convocar
a congregação, Moisés, Arão, os filhos, e ali ele falai perante os olhos de todos, e assim tirará água daquela rocha. Então vai guardando aí. Então Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os animais. Só que você vai entender que o Senhor ele vai dizer para Moisés no verso 12. O Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me creste a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que tenho dado. E você vai observar que o texto ele vai dizer para nós que o nome daquelas águas ali, né, devido o povo ter contendido ali com o Senhor colocou o nome daquelas águas ali, águas de Meriba, que lá no final a gente vai lembrar novamente dessa água de Meriba. E aí, o terceiro tópico, Moisés solicita, né, a passagem ali por Edom. E você vai ver que o rei não aceita. Não, nós não vamos mexer em nada. Nós só queremos passar pela estrada real. Nós não vamos beber água, nós não vamos entrar na vinha, nós não vamos passar pelo campo. Mas o rei falou que não. E aí, ó, o carro do ovos, né? Bem nessa hora. Mas vamos lá. Então os filhos de Israel disseram: subiremos pelo caminho igualado, quer dizer, não seria pela pista, né, principal, vamos dizer assim, a rua real, mas por uma rua que estaria do lado. E o rei falou também que não, né? Moisés falou: não, se nós bebermos alguma água, nós pagaremos por isso. O rei, ele vai dizer: não passarás. E saiu-lhe ao encontro, né, de Edom, com muita gente e com mão forte. E aí você vai ver que o texto coloca para nós: assim recusou Edom de deixar passar a Israel pelo seu termo. O termo é a área responsável, né? Como aqui tem que esperar o carro passar aí. E tá vendendo, né? E a gente vê que o texto é colocado para nós que ele recusa deixar e ele sai com mão forte. Mão forte significa armados, né? Com espada preparada. E você vai ver que assim ele recusou deixar passar o povo de Israel pelo seu termo, né? Pela sua responsabilidade, como eu estava dizendo. Né, eu moro na cidade de São Gonçalo, então nós temos o prefeito que limita o espaço. Niterói tem o prefeito que limita ali o seu espaço. Hoje em dia não, hoje em dia é mais favorável. Hoje a gente transita tranquilamente, mas naquela época o poderio do rei era muito grande. Então, para você passar, você teria que pedir autorização, porque senão o confronto era inevitável. E a gente vai já para a morte de Arão. Números 20, verso 22. Então partiram, né, da onde eles estavam, de Cádiz, os filhos de Israel e toda a sua congregação, e eles foram ao monte Or. E o texto vai dizer para nós, no verso 23, que o Senhor ele fala a Moisés
e Arão no monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes foste a minha palavra nas águas de Meriba. Então você vai ver, deixa eu ver se eu acho aqui um ponto aqui para nós falarmos aqui. Não metereis esta congregação na terra. Moisés foi proibido de introduzir o povo de Deus em Canaã, porque não obedecera cuidadosamente a ordem do Senhor. Então você vai ver que Moisés, Arão já ficou, né? Arão já ficou lá no Monte Hor, né? E aqui, como nós lemos aqui essa referência, Moisés também não entrará na terra prometida. Sabe o que eu entendo, irmãos, com um resumo geral deste capítulo 20? Quando o Senhor fala, não tenta inventar palavras, não. Não tenta fazer aquilo que o Senhor está mandando você fazer, ou falar para alguém, ou se dirigir para alguém. Fala o que o Senhor, Ele tem mandado. Não tenta levantar um pouquinho o seu ego, não. Não tenta inventar palavras daquilo que o Senhor não mandou. O Senhor, Ele vai dizer para Moisés que ele pegue a sua vara, ajunta todos ali da congregação, quanto Moisés, quanto Arão, quanto toda a congregação, os irmãos também, os filhos também, todos para ficar diante daquela rocha. E o texto vai dizer para nós que fala assim: falai a rocha perante os seus olhos e dará a sua água. Assim lhe tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. E Moisés, ele toma a vara, ele chamam todos que estavam ali, e aí o texto vai dizer que Moisés, ele vai falar, né? Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? O Senhor, ele coloca claramente, né? Falai a rocha perante os seus olhos e dará a sua água. E todos beberam, todos beberiam, todos se saciaram com aquela água que saíram ali, que o Senhor coloca o nome de águas de Meriba. Então você vê que, por esta forma, neste mesmo capítulo, Arão, ele já fica ali no Monte Hor, né? Moisés subiu com ele, depois Moisés tira as suas vestes, né, as vestes de Arão, coloca no seu filho e ele continua ali no Monte Hor, só ele, aonde veio a morte. Então, meus amados, que nós venhamos cada vez mais buscar do Senhor a obediência e a compreensão naquilo que o Senhor, Ele quer e tem falado para cada um. Amém? Então fique aí com esta passagem bíblica e amanhã é quinta-feira, nós estaremos lendo o livro de Números, capítulo 21,
e um total de 35 versículos, né? Então a gente vê que este capítulo 20 aqui é um capítulo bastante interessante, né? Terminando a live aí, querer novamente ler, leia, adquira conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Então, neste momento, irmãos, eu quero já fazer uma oração, quero agradecer a todos, né, que têm participado destas leituras, né, como eu encontro algumas pessoas que falam, pastor, eu ainda estou atrasado, né? A irmã Rosa é uma, né? Eu estou atrasado, estou no capítulo tal, estou muito trabalho, mas eu vou parar o final de semana para mim me igualar lá, novamente lá no texto da live. Então, irmã Rosa, hoje é 20, amanhã será Números 21. Amém? Então vamos fazer um minuto de oração, vamos agradecer a Deus por mais este momento maravilhoso que é poder estar aqui para junto nós adquirirmos conhecimento da palavra do Senhor. Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua resposta, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, cada irmão, cada irmã. Eu peço a Ti, meu Deus, que a Tua graça, que a Tua bênção, a Tua misericórdia, Pai, ela venha a ser derramado sobre cada um, Pai. Realiza, Senhor, a Tua bênção. Trabalha, Senhor, no lar, trabalha na família. Estenda Tuas mãos poderosa, Pai. Eu peço a Ti, abra o meu entendimento, o entendimento deste irmão, o entendimento desta irmã, para nós podermos meditar na Tua palavra. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. São Gonçalo aqui está nublado, ventando bastante, né? Está ventando muito aqui em São Gonçalo e está nublado. O sol hoje deu aquele o ar da graça, né? Mas não está firmando não, né? Então, mas amanhã nós estaremos aqui permitindo o Senhor nosso Deus. Amém? Irmãos, fiquem todos na paz do Senhor, que o Senhor ele possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida, né? Agora tá passando o rapaz vendendo sardinha, né? Sardinha limpa para fritar. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor, que o Senhor ele possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida. E amanhã, quinta-feira, permitindo o Senhor nosso Deus, nós estaremos aqui novamente para mais um momento da leitura da palavra do Senhor nosso Pai. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor e, como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe a todos. Permitindo o Senhor, amanhã aqui nós estaremos. Fiquem com Deus.